Jornal da Manhã. Entrevista. Com muita alegria e satisfação, recebemos aqui nos estúdios do Jornal da Manhã da Jovem Pan o delegado da Polícia Federal de Sorocaba, Dr. Eduardo Fontes. Antes até de qualquer questionamento, primeiramente, seja bem-vindo à Jovem Pan Sorocaba, doutor. Muito obrigado por ter aceitado o convite e um bom dia para o senhor. Bom dia, Castor. Bom dia, Rosana. Ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre é importante a gente dar satisfação à sociedade no trabalho da PF. Então, estamos aqui à disposição. Doutor que é natural de Itapetininga, né? Isso. Então conhece a região aqui. Sim, conheço bem. Conhece bem a região. O doutor vai ter a solenidade amanhã, né? Mas o senhor já tomou posse como delegado titular aqui da Polícia Federal de Sorocaba. Como é que é para o senhor estar aqui na nossa região? Para mim é uma grande satisfação, uma honra, né? Poder estar à frente agora da chefia aqui da Polícia Federal de Sorocaba. É minha quarta passagem por Sorocaba, já estou há 20 anos na PF como delegado, então já tive algumas passagens em outros estados, inclusive, mas sempre é importante a gente estar numa região que a gente conhece, uma região onde os nossos familiares também têm as raízes e nós somos prestadores de serviços a eles também, então, enfim, para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar à frente aí dessa delegacia que conta com policiais valorosos que eu já conheço há um bom tempo, e que tenho certeza que nós vamos fazer frente a todas as nossas demandas. Nas últimas semanas, assim, vamos dizer, os anos, a Polícia Federal de Sorocaba tem atuado bastante, né? É bom porque nós temos as pessoas certas nos lugares certos, mas é ruim porque, infelizmente, se não precisasse ter a intervenção da polícia, as coisas iam bem, né? Como é que estão os andamentos dos trabalhos atualmente, doutor? Aqui no Brasil a gente vive, acho que um momento bastante desafiador, né? O crime cada vez mais organizado, mais ousado, infiltrado em diversos setores da sociedade. E então a gente tem que trabalhar com muita seriedade, com profissionalismo, fazer uso aí da tecnologia também, para que nós possamos, então, de fato, enfrentar esses crimes aí que são tão nefastos aí para a sociedade. Infelizmente, nos últimos anos, na verdade nos últimos meses, nós temos enxergado alguns problemas, principalmente da organização criminosa, afetando as prefeituras, municípios, estados, adentrando dentro do serviço público. O serviço da Polícia Federal é um serviço mais querelado, mais na inteligência. Como é que o senhor enxerga essa entrada do crime organizado? E o que a Polícia também Federal está podendo fazer para tentar evitar que esse mal continue acontecendo no nosso país? De fato, Castor, a gente tem visto já há um tempo, né, diversas organizações criminosas se infiltrando em órgãos públicos, né, fraudes em licitações, onde a gente percebe ali a corrupção dos servidores públicos, então os criminosos se aproveitando disso também, dessa facilitação. E a PF, não só a PF, mas ela trabalha com uma força-tarefa e com outros órgãos que são importantes de fiscalização, como o Tribunal de Contas da União, a Receita Federal, a Controladoria Geral da União. Então são órgãos parceiros que têm uma expertise também que nos auxilia bastante. E o trabalho é sempre esse, da gente buscar, quando há esses desvios de recursos públicos federais, buscar aí que os criminosos sejam efetivamente responsabilizados, que o erário seja recomposto. E mais do que a gente prender esses criminosos, a PF trabalha de uma forma para sufocar o aspecto econômico das organizações criminosas. Então a gente tem que procurar, além de produzir provas do crime e de indícios de autoria para buscar a prisão e responsabilização desses criminosos, buscar também, então, tornar indisponível todo o patrimônio ilícito que eles conquistaram com as práticas criminosas. Então esse é um foco importante que a PF trabalha de forma bastante assertiva ao lado desses órgãos de fiscalização. Doutor, surpreende um pouco como que a organização criminosa está começando a entrar no serviço público, a maneira como eles entram, o quanto eles estão se organizando, surpreende para vocês da Polícia Federal em alguns aspectos? Eu acho que como cidadão surpreende bastante. Como policial federal, já há 20 anos como delegado, né, a gente já viu muita coisa. Mas enquanto cidadão, realmente é algo que nos preocupa. Essa entrada, essa infiltração em setores aí estratégicos da administração pública. Então, é algo que a gente precisa ficar muito atento. Estamos conversando com o Dr. Eduardo Fontes, delegado da Polícia Federal aqui de Sorocaba. Eu vou sair de Sorocaba, doutor, mas o senhor teve notoriedade num caso lá de Amazonas, né? No caso dos dois
jornalistas, né? O Dom e... É o Dom e Bruno, o jornalista britânico lá, que era do Washington Post, né? Que acabou falecendo. O E senhor o que investigou indigenista. essa ação, né? Estive à frente lá, né, da investigação. E aí foi um caso de repercussão internacional. Um caso muito difícil, foi talvez, não, sem dúvida, foi o maior desafio profissional da minha carreira. Mas graças a Deus a gente conseguiu dar uma resposta rápida para a sociedade. Identificamos os 3 executores dos 2 homicídios, todos aqueles que também estavam envolvidos com a ocultação dos cadáveres, né, que eles foram esquartejados e enterrados em um pântano lá na região da tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia. Também descobrimos o mandante do crime, então foram mais de 10 pessoas envolvidas, identificadas, um trabalho muito intenso da Polícia Federal, com o apoio das demais órgãos de segurança pública, as Forças Armadas, porque é uma região bastante complexa, a gente precisa de muita aeronave, de embarcação, de policiais que têm a expertise de trabalhar na área de selva. E graças a Deus a gente conseguiu resolver esse caso e entregamos para a sociedade um trabalho de muita qualidade. Doutor, às vezes, eu até vou pegar nesse caso, às vezes a população brasileira, muito na ânsia da justiça, porque vive, infelizmente, dentro de uma conotação política de muita desconfiança da nossa classe política, tem aquela sede, aquela pressa e também tem aquele anseio da resposta rápida para a sociedade. Isso às vezes atrapalha o trabalho da Polícia Federal, porque tem que trabalhar, assim, o senhor tem que entregar o resultado, mas tem que entregar o resultado fiel e fidedigno do que aconteceu. Às vezes essa ansiedade, essa pressa, sabe, de querer, além de querer informar, mas de querer saber, atrapalha um pouco o trabalho? Pô, é muito importante o que você está falando aí, Castor. Demonstra que você entende mesmo do assunto aí. Eu acho que durante toda a dificuldade que nós tivemos nesse caso, além da complexidade logística, uma grande dificuldade foi uma pressão imposta por parte da mídia. Porque desde o início se falava que quem tinha sido o mandante do crime, e eu sempre alertei isso, né? Falei, olha, só que eu preciso provar isso para a justiça. A Polícia Federal trabalha de forma séria, produzindo provas com qualidade para que depois, ao final, as pessoas possam ser, de fato, responsabilizadas. Então, eu não posso imputar um crime a alguém para a justiça sem que haja provas disso. E muitas vezes as provas são demoradas. A gente utiliza técnicas extraordinárias de investigação que dependem de uma autorização judicial e que também, às vezes, é demorada, depende de de documentos que são enviados por órgãos públicos após essa autorização judicial e uma análise que é feita desses documentos, além de diligências de campo. Então, é algo que a gente precisa preparar uma prova robusta para entregar aí para a justiça e falar, olha, fulano aqui, realmente ele matou, ele, de fato, aqui está a prova de que ele que mandou matar, a prova aqui de que esse aqui ajudou a esquartejar os corpos, enfim. Então, é um trabalho que precisa ser sério, com profissionalismo e entregar, de fato, ali todos os elementos que comprovem a prática delitiva. Ou seja, tem que entregar sem erros. Na verdade, é isso, né? Tem que ter todo o cuidado, a cautela para entregar sem qualquer erro. Isso, a gente trabalha dessa forma, até muito preocupado com a chamada cadeia de custódia de prova, né? Porque muitas vezes as provas são colhidas e os tribunais acabam anulando a forma como ela se deu, a forma como ela se desenvolveu dentro da própria polícia, até chegar à perícia. Então, a gente tem que provar que aquele documento, aquele celular que foi apreendido na casa do investigado, por exemplo, e foi para a perícia, é o mesmo, e que nesse período aí não sofreu nenhuma interferência humana, enfim, para que a prova que está sendo extraída, por exemplo, daquele aparelho, daquele computador, enfim, é a mesma que foi encontrada. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. Estamos conversando com o Dr. Eduardo Fontes, delegado da Polícia Federal aqui em Sorocaba. Já assumiu, vai ter a solenidade amanhã, mas já assumiu o posto como delegado titular aqui da Polícia Federal de Sorocaba. Falando de Sorocaba, doutor, nós tivemos recentemente, nesta semana, né, desvio de drogas por parte de policiais. O senhor pode falar um pouquinho desse caso para nós? Sim, foi um caso bastante emblemático, né? A Polícia Federal de Minas Gerais estava com uma investigação em andamento envolvendo tráfico de drogas, entrou em contato conosco pedindo um apoio para a abordagem de um veículo. E nós, então, contatamos a Polícia Rodoviária, que é um órgão parceiro que nos auxilia muito, a Polícia Militar, né, sempre nos auxilia, uma instituição importantíssima que goza de muito respeito nosso e da sociedade.
e pedimos então apoio para que a Polícia Rodoviária fizesse a abordagem desse veículo. Era um carro dos Correios, que estava transportando ali, aproximadamente 800 quilos de maconha. Policiais rodoviários, então, na região de Tatuí, fizeram essa abordagem, encontraram ali no compartimento de carga do veículo dos Correios esses 800 quilos de maconha, não havia mais nenhuma carga ali sendo transportada, somente a droga, e apresentou a ocorrência para a delegacia da PF aqui de Sorocaba para as providências de polícia judiciária, a lavratura do flagrante. E aí o delegado que estava à frente do caso, meu colega lá, ele, por volta do meio-dia, ele entra em contato dizendo que, ao interrogar o preso ele confessa que teria sido agredido pelos policiais rodoviários, os quais tinham desviado parte da droga e jogado no meio do mato, próximo à abordagem. Aí eu determinei que a nossa equipe, juntamente com a polícia rodoviária, outros policiais, obviamente, fossem até o local para verificar se era verdadeira, né, a informação trazida pelo preso. E a gente utilizou drone, vários policiais lá, depois de horas e horas de busca, conseguimos encontrar uma caixa idêntica às que estavam no veículo dos Correios, com aproximadamente 25 quilos de maconha. Então, demonstrando que realmente houve um desvio da droga. Diante disso, nós acionamos a Corregedoria da Polícia Rodoviária por ser um crime militar, já que eles praticaram no exercício da função. Isso fica a cargo da Justiça Militar. Então, o motorista que estava transportando ali no veículo terceirizado ali dos Correios, ele foi preso por nós, encaminhado para a Justiça Federal, enquanto os policiais rodoviários foram presos em flagrante por peculato, desvio, tráfico de drogas, creio que abuso de autoridade também, e aí foram encaminhados para a Justiça Militar e permanecem presos. Lamentável, né? Lamentável, nós e nem a Polícia Rodoviária compactua com esse tipo de comportamento, né? Enfim, são bandidos travestidos aí de policiais e que merecem aí sofrer todos os rigores da lei agora. Doutor, no dia 14 de maio nós tivemos aqui a Operação Sepsis aqui na cidade de Sorocaba. Teve a segunda fase, né, que aconteceu, a fase Óleo na Roda. Está sendo investigado, né, a contratação de uma organização social sem fins lucrativos pela Prefeitura de Sorocaba, mediante um termo de convênio da UPA do Éden. O senhor pode falar mais alguma coisa a respeito dessa situação, dessa operação? Eu já estava à frente aqui da delegacia nesse período aqui. O que eu posso adiantar é que isso aí, na verdade, é uma segunda etapa já, né, de uma primeira fase que nós fizemos há pouco tempo. E aí, quando a gente foi analisando os documentos, as provas obtidas com as buscas realizadas na primeira etapa, surgiram indícios de novas participações de outras pessoas que também estariam envolvidas aí com essa fraude. Então, fomos em busca de novas provas que confirmassem esses novos elementos. Enfim, agora estamos nessa fase de análise agora dessa documentação que foi angariada, aprofundando as investigações, analisando todos os documentos, para que a gente possa entregar para a Justiça aí um relatório final apontando de fatos criminosos, valores dos desvios, e buscando o ressarcimento ao erário. Ou seja, já está na fase final dessa investigação. Já estamos na fase avançada. E isso volta naquela pergunta anterior que eu fiz para o senhor. O crime organizado está ainda adentrando principalmente em prefeituras, governos estaduais e também municípios. A gente teve o caso, por exemplo, do PCC com ônibus e tudo mais. Esse é um desses tipos de casos. É um cenário, infelizmente, que não é local, né? Infelizmente, isso aí a gente tem visto aí em várias prefeituras, então não só nas prefeituras, mas em secretarias do Estado, enfim, no governo federal. Então a PF tem trabalhado muito forte nessa questão envolvendo aí fraudes em licitações. Eu, durante 3 anos, no período do Covid, eu tive também em São Paulo, trabalhando especificamente nessa área, e nós trabalhamos com vários casos, deflagramos várias operações que eram muito semelhantes. Por isso a nossa preocupação, o cenário desperta mesmo uma atuação forte da Polícia Federal e dos órgãos de fiscalização, como Receita, Tribunal de Contas e Controladoria Geral da União. Doutor, para mim poder encerrar, infelizmente são muitos os casos de prostituição infantil que a Polícia Federal vem executando. Lamentável também essa situação. O que o senhor pode falar a respeito dessa? Esse é um fato que realmente nos assusta muito também, né? A gente vê ali talvez uma das piores facetas do ser humano. Também já tive a oportunidade de trabalhar muito nessa área e a PF, isso em nível nacional, ela tem uma atuação bastante, eu diria, enérgica em relação a isso. Hoje mesmo nós estamos cumprindo um mandado
de envolvendo pornografia infantil. Estou até aguardando aí para ver se vamos ter prisão ou não. Aqui em Sorocaba? Aqui em Sorocaba. Porque muitas vezes a gente tem... É a 9ª operação desse ano já aqui de Sorocaba que a gente faz em relação a essa temática. Muitas vezes a gente tem a notícia de que a gente consegue, através das nossas investigações, descobrir que em determinado imóvel está havendo ali a transmissão de imagens pornográficas envolvendo criança e adolescente, mas muitas vezes é o próprio abusador que está ali. E isso acaba despertando aí muita... a necessidade de a gente ter uma resposta muito rápida, né? Porque a gente precisa... Tem vítimas ali, crianças sendo vitimadas, crianças e adolescentes. Então, hoje é o nono trabalho que a gente faz já nesse aspecto. Nós temos delegacias especializadas na PF nesse assunto. Aqui a gente tem um delegado que cuida do caso, temos policiais que são especialistas nessa área, que ficam atuando. E a gente trabalha em parceria também com diversos outros países. Então, a PF tem esse know-how já de trabalhar com outros países em operações envolvendo pornografia infanto-juvenil. Tem um caso, então, que está sendo investigado aqui em Sorocaba hoje. Hoje. Tá certo. Com certeza a gente vai ter mais informações mais na frente. O José Vieira está mandando uma mensagem aqui. Dr. Eduardo Fontes tem ajudado muito o Ministério do Trabalho em Sorocaba. Além de tudo, é um grande professor e autor. Está mandando mensagem aqui. O José Vieira e o Biratã. O Bira, um grande parceiro nosso. O Ministério do Trabalho, sem dúvida, aí, realiza um trabalho aí primoroso. E nós temos, né, que enfrentar aí crimes que, em parceria com o Ministério do Trabalho, como redução à condição análoga a escravo. São casos que nós trabalhamos juntos. Então é bem importante esse trabalho. Quero agradecer ao doutor Biratã aí pelas palavras e parabenizá-lo também, né, pelo grande trabalho que ele vem desenvolvendo. Doutor Eduardo, muito obrigado por participar aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Muito sucesso à frente da Polícia Federal e a Jovem Pan, claro, sempre aqui junto com a Polícia Federal para poder divulgar o trabalho de vocês. O convite sempre aberto aqui para o senhor, aqui nos microfones da Jovem Pan. Obrigado, Castor. Eu agradeço aí. Parabéns pelo trabalho. Tá certo.